Seja bem-vindo, estou de volta aí. E nesse vídeo a gente vai dar continuação à nossa série de sistemas digitais. A gente ficou parado um tempo aí com essa série, então vamos retomar aí, né? Ainda com conselhos introdutórios. Antes de começar, eu vou pedir a você que se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha e o seu comentário que ajuda a divulgar. Então o que a gente vai ver hoje aqui, ó, a gente vai ver que existem duas maneiras de se representar um sinal. A primeira delas é a representação analógica. Então, as quantidades podem variar ao longo de uma faixa contínua de valores. Existe uma proporcionalidade. Então, exemplo, velocidade, temperatura, tensão, corrente, etc. Então, por exemplo, a temperatura. Você está lá no seu carro e você liga o ar-condicionado. A temperatura ambiente está 30 graus. Quando você liga, ela não baixa de 30 para 20 diretamente. Ela vai ir baixando aos pouquinhos até chegar no 20. É um sinal contínuo, né? É uma grandeza que varia continuamente. Ao contrário disso, é o sinal digital. Então, no digital, a representação é feita de maneira discreta. Então, há um salto entre um valor e outro, né? Um exemplo clássico disso aí é o seu relógio digital. Então, você está vendo lá o segundo, ele vai trocando, né, ou o minuto, né, para ficar mais fácil entender. Então, a cada minuto, né, a cada 60 segundos, vai haver uma troca no número lá. É um valor discreto, não varia continuamente isso aí. É a mesma coisa para o segundo, apenas é mais rápido, né? Então, esse é um exemplo mais clássico aí. Isso vai dar origem a dois tipos de sistema. Um é o sistema digital, que é o circuito preparado para o processamento de sinais discretos, e o outro é o sistema analógico, que manipula quantidades físicas na forma analógica. Então, como eu falei, o analógico ele se caracteriza por ser contínuo, e o digital vai se caracterizar por ser discreto, né? Aqui estão listadas algumas vantagens do sistema digital, né? Então ele é um sistema que ele é mais fácil de ser projetado, né? Ele é feito por chaveamento e não importa os valores exatos da grandeza que você está medindo, né? A gente vai ver aí ao longo da série, né, que a gente vai operar entre níveis lógicos, né? Então, por exemplo, o nível lógico 0 e o nível lógico 5, mas não precisa ser exatamente 0 nem exatamente 5. Se for próximo de 0 vai ser considerado nível baixo, e se for próximo de 5 vai ser considerado nível alto. A gente vai ver isso aí ao longo da série aí. É de fácil armazenamento, né? Cheio de exemplos aí, o seu HD aí é um exemplo disso aí, né? Ele é preciso e exato, basta você acrescentar mais chaveamento. A gente vai ver que a gente pode representar aí números fracionários, né, de maneira digital, e conforme você aumenta a quantidade de dígitos, né, lá de bits, você aumenta a precisão do número. Isso é fácil de fazer no circuito digital. Ele é programável, exemplo aí muito comum no microcontrolador, né, e ele é menos afetado a ruídos. Como ele não exige valores exatos, né, ele é menos suscetível ao problema do ruído. E a gente tem aí uma vasta gama de CIs com circuitos digitais. Bom, a dura realidade aí é que o mundo é praticamente analógico, né? A maioria das quantidades físicas são analógicas, né? O resultado disso vai ser o seguinte, né? Eu vou ter um sensor que vai medir uma grandeza analógica, mas o meu circuito ele faz o processamento de maneira digital. Então, o sensor mede a grandeza analógica, envia um sinal analógico, um conversor analógico digital passa esse dado analógico para um trem, né, de bits digitais. Isso é processado dentro do nosso sisteminha. Um conversor devolve a resposta no analógico. Então, o conversor digital analógico vai pegar o sinal digital que foi processado aqui dentro e vai devolver ele analogicamente para um controlador que vai fazer o ajuste da grandeza. Novamente, por exemplo, a temperatura, né? Então você setou lá no seu ar-condicionado uma determinada temperatura, um sensor vai ler a temperatura, é um sinal analógico, ele vai transformar, né, o sistema vai transformar para um valor digital, vai ser processado dentro de um microcontrolador lá, então é convertido novamente para o analógico,
e um controlador vai ajustar a temperatura para a temperatura que você setou lá, né? A gente vai ver isso aqui em grande profundidade quando a gente tiver a nossa série aí de controle, né? Por enquanto é só aqui um exemplo, né? Um simples exemplo. Eu falei aí de bits, né? De números binários aí rapidamente. Então, existem os sistemas de numeração. O que a gente está acostumado a fazer é o sistema decimal. Ele é composto de 10 numerais, então vai de 0 a 9. E aqui é a maneira como a coisa é construída. Então, um exemplo aqui, o número 820. Ele é um número de 3 dígitos. O primeiro dígito é o mais significativo, né? O 8 aqui no caso, e o 0 aqui é o menos significativo. Como que esse número é construído? Na verdade, você tem posições aqui. Então, eu tenho a posição 0, a posição 1 e a posição 2. Então, o primeiro dígito é a posição 0, segundo dígito, posição 1, e terceiro dígito, posição 2. 8 vezes 10 elevado à posição, 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado à posição aqui, que é 1, mais 0 vezes 10 elevado à posição que é 0. Eu uso 10 aqui porque é o decimal. A gente vai ver que quando for o binário, mais para frente, não, nesse vídeo a gente vai ver que no lugar do 10 vai ser um 2, porque a gente só tem duas possibilidades. Então, quando eu fizer 8 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 à primeira, mais 1, né, 10 elevado a 0, mais 0 vezes 10 elevado a 0, que é a posição, eu vou construir o número 820. A mesma coisa vai acontecer quando eu estiver fazendo um número fracionário, um número quebrado aí, né? Então aqui eu tenho a posição 0, a posição 1, e isso aqui é a posição menos 1 e a posição menos 2. Então o número 30,45 ele é construído fazendo 3 vezes 10 à primeira, mais 0 vezes 10 elevado a 0, mais 4 vezes 10 a menos 1, mais 5 vezes 10 a menos 2. Fazendo a conta, você vai chegar em 30,45. E aqui o sistema binário ele é constituído de 0 e 1. Então, se aqui a gente tinha números de 0 a 9, aqui a gente tem de 0 a 1. Como eu falei aí, a gente vai operar com níveis de tensão. Então, a gente vai considerar nível baixo o 0 e nível alto o 1. Não se preocupe com isso agora, a gente vai ver bastante isso aí ao longo da série aí. E um exemplo aqui de um número binário, 1011. Então, esse é o mais significativo, da mesma maneira que eu tenho o 8 aqui como mais significativo, eu tenho esse 1 aqui como mais significativo. Esse outro 1 é o menos significativo, assim como o 0 era o menos significativo. Esse é um número de 4 bits, certo? E aqui a gente tem um exemplo de uma contagem feito em binário. Então, quando a gente está contando em decimal, como é que é a mecânica da coisa aqui? Ó? A gente vai de 0 a 9, né? De 0 a 9. Quando o menos significativo aqui chega no 9, eu somo 1 no da frente. Aqui era 0, eu somo no 1, né? Então eu fico com 10. Aí eu começo tudo com 9 de novo aqui. 0, 1, 2, 3. Quando chegar no 9 novamente, isso aqui vai para o 2. E assim sucessivamente, até que eu vou ter 9 e 9. Aí como os dois chegaram no 9, o da frente vai para 1. E eu tenho 100. E começa tudo de novo. 1, 2, 3, né? Tudo de novo até dar o 9, aí mudo da frente aqui. Até que a gente tenha 999 e some 1 para ter o 1000 na frente aqui. Não é diferente com o binário. A diferença é que se aqui a gente tinha de 0 a 9, aqui a gente vai ter só 0 e 1, certo? Então olha aqui, 0, 1. Eu cheguei no 1 aqui. Eu chegar no 1 aqui é a mesma coisa que eu tivesse chegado no 9 aqui, ó. Então eu vou somar 1 na frente. Aí eu tenho 10. Aí vai mudar para 1 novamente aqui. Eu tenho 11, né? Eu tenho os 2 com 1, eu somo 1 na frente. Aqui quando eu tinha os 2 com 9, eu somava 1 na frente. E você vai fazer isso até lá embaixo, certo? E assim você constrói a contagem em número binário.
olhando aqui, a gente tem um equivalente decimal aqui do lado. Então esse aqui, o 0 binário corresponde ao 0 decimal, o 1 decimal corresponde ao 1 binário, e o 10 decimal corresponde ao 2. E o 1111 em binário vai corresponder ao número 15 no decimal. A gente vai ver todo esse tipo de conversão aí, né? Estou só apresentando essa tabela aqui, a gente vai usar demais, né? E conforme a gente for usando, vai ficando bem familiar aí para todo mundo, certo? Bom, espero que tenha ficado claro. Eu vejo você no próximo vídeo então.